Mateus 7, 22 a 23, fala assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente. Outras versões falam publicamente. Fala comigo, publicamente. Jesus vai dizer isso: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fala assim comigo: muitos. Muitos. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos e desde já me ajuda a change the atmosphere, a mudar a atmosfera. Pai, abençoa essa noite, não porque nós merecemos, Pai, não, mas é porque o Senhor nos ama. E essa é a base da nossa oração para com o Senhor, é amor. Porque o Senhor nos amou antes mesmo da gente nascer, antes mesmo da gente nascer, o Senhor já nos amou. Pai, no nome de Jesus eu te peço, fala aos nossos corações hoje, começando pelo meu, Senhor. Começando pelo meu. A melhor mensagem é aquela que primeiro ministra o pregador. Pai, eu me submeto hoje publicamente, que essa mensagem primeiro toque no meu coração, faça parte da ministração do Senhor em mim. Que a gente possa ser tocado, mudado, transformado, como diz a tua palavra, de glória em glória, de glória em glória. Não é de culto em culto, não é de domingo em domingo, não, é de glória em glória. Então, Pai, eu te peço, Pai, derrama a tua glória Shekinah, para que não sejam apenas palavras vazias. Abre os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para dizer à tua igreja que se reúne aqui hoje, que se reúne aqui hoje em Dallas e que está reunida no online, através da internet. Eu não sei onde essas pessoas estão, mas o Senhor pode tocá-las agora nesse exato momento, que o Espírito Santo possa nos ministrar, nos preparar para a volta de Jesus, porque ela é iminente, Ele está voltando. Eu faço minhas as palavras de João Batista, Senhor, que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Continue em nosso meio. Tira, Pai, de nós tudo aquilo que não te agrada. E coloca, Pai, coloca. Fala assim comigo, coloca, Deus. Coloca, Deus. Fala assim comigo, Deus, eu aceito a porção que o Senhor separou para mim hoje. É minha. É minha. Aleluia. Amém, amém, amém. Você pode se sentar, querido. Uau, eu estou muito excited, eu estou muito animado. E eu vinha no carro pensando, e aí eu dei vários temas para a mensagem. A minha esposa não gostou de nenhum. Eu fiz, então vai sem tema hoje. Quem me libera para fluir sem tema hoje? Vamos? Eu amo, irmão, sair out of the box, sair da caixa. Eu amo o tema, eu acho legal, uma série de mensagens. Mas aí, às vezes, no meio da pregação sai o tema. Porque tem que colocar lá, né, irmão Bereta, lá na internet, tem que ter um temazinho para ficar, o pessoal saber o que é que vai ouvir. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje, para que você saiba, você não veio aqui hoje ouvir uma pregação. Quem vai ouvir uma pregação é quem está no YouTube agora, quem vai assistir essa mensagem mais tarde, talvez na próxima semana, daqui a um mês. Você veio aqui hoje, fala comigo, eu vim aqui hoje para receber uma palavra profética. Uma pregação, basta você estar em casa e clicar no YouTube e assistir, mas uma palavra profética você tem que fazer parte do ambiente. Então a gente está aqui hoje para criar um ambiente para a profecia vir, para uma palavra profética vir tocar no seu coração e mudar a sua vida. Quem está me entendendo, fala amém. É interessante, irmão, que a palavra do Senhor fala em Salmos 29, versículo 7, que quando Deus fala, Ele despede chamas de fogo. Então você não veio aqui hoje ouvir um pregador, uma mensagem, você veio ouvir a voz de Yahvé, que quando Ele fala, despede chamas de fogo. Eu volto a te dizer, nós não estamos aqui hoje para te dar uma mensagem, eu estou aqui hoje, nós estamos aqui hoje para criar um ambiente onde Deus fala. E é muito forte, irmão, que diz a voz do Senhor despede chamas de fogo. Uau!
Eu acho que se você só ler esse versículo, você deixa de não mais crer no fogo e você passa a crer no fogo. Mas hoje Deus colocou no meu coração algumas coisas para a gente abordar, porque de fato a gente é uma geração com muita fé. Fala comigo, muita fé, mas pouca integridade. Nós temos muita fé, nós temos ações de fé, passos de fé. Eu confesso, irmão, eu tenho mestrado em história da igreja. Nós somos talvez a geração com mais fé. Nós entendemos de fé, nós sabemos o que são passos de fé, mas o que nos falta de fato é integridade. Mas uma coisa que a gente não entende é que a fé nos move, mas é a legalidade que nos autoriza a possuir aquilo que a fé nos moveu. Eu vou repetir, fala comigo, a fé me move, mas é a integridade que me legaliza a possuir aonde eu alcancei pelo movimento da fé. Porque a fé ela te tira de um lugar para o outro, mas é a integridade que te autoriza a habitar, a possuir o lugar pelo qual a fé te fez alcançar. Então não basta apenas ter fé, é preciso ter legalidade. E o que é legalidade? Fala comigo, integridade. Legalidade é integridade. Agora, muitas vezes fé, irmão, sem integridade é uma árvore de Natal. Um dia eu estava na rede, há muitos anos atrás no Brasil, e Deus me deu uma visão de uma árvore de Natal, e um ser chutando a árvore de Natal. Eu fiz, quando eu era pequeno eu sempre tive essa vontade, mas nunca dava certo. Eu era meio Alex assim quando era pequeno, né? Porque o Alex quando era pequeno, irmão, coitado da mãe dele, irmão, ora pela mãe do Alex, que até hoje eu acho que ela está se recuperando. E eu na rede eu falei, o que é que o Senhor quer falar? E Deus falou comigo assim, que fé sem integridade é como uma árvore de Natal. Fala comigo, tem beleza, tem aparência, e até atrai crianças buscando receber presentes, mas não tem fruto. Nós precisamos andar em integridade. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, irmão, havia uma briga teológica. Eu estava no seminário fazendo meu segundo mestrado aqui, e havia uma briga teológica do John MacArthur, que é um pastor presbiteriano muito bom por sinal, e ele escreveu um livro chamado The Strange Fire, ou seja, o fogo estranho. E ele pegava esse livro dele, irmão, e ele era meio assim xiita, ele ia para as conferências carismáticas e pentecostais, e ele botava um stand lá, e o pessoal deixava. Aí tu entrava numa conferência de fogo, de glória, de poder, e estava lá o John MacArthur com um stand lá, um balcão, vendendo um livro chamado The Strange Fire, o fogo estranho. Mas eu posso te dizer uma coisa, de fato a gente tem muito fogo estranho, e o fogo estranho ele até faz barulho, irmão, mas ele não gera na dor. E por ele não gerar na dor, ele só se alastra através dos aplausos. E por ele se alastrar somente através dos aplausos, ele até atrai muito, mas não edifica nada. A gente tá vendo as notícias lá em São Paulo, o fogo está se alastrando. Eu acho que eu peguei um tema legal agora. Verdadeiro ou falso? Anota aí, verdadeiro ou falso? Quem está acompanhando o fogo que está se alastrando lá em São Paulo? Está se alastrando, irmão. O fogo ele se alastra, mas parece que de fato o nosso fogo muitas vezes não é um fogo genuíno, integral e legal. Eu não acho que o fogo de Deus ele é organizado, mas o fogo de Deus ele é integral, porque ele tem uma fonte. A fonte do fogo é Deus. A fonte do Espírito é Deus, porque a Bíblia fala no Salmos 29 que quando Deus fala, Ele despede chamas de fogo. Mas pastor, a gente precisa entender o que de fato esse texto que a gente acabou de ler tem a ver com tudo isso hoje. Fala comigo, verdadeiro ou falso? A gente sempre vai até lá várias passagens na Bíblia sobre o fim dos tempos. O próprio Jesus, em muitas vezes que ele conecta o fim dos tempos, ele conecta a um aviso para a igreja, para que a igreja seja diligente para discernir o que é verdadeiro e o que é falso.
Todas as vezes, 90% das vezes, a gente vai ver lá em Mateus 24, versículo 3 a 5. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular, dizendo: dize-nos quando vão acontecer essas coisas, fim dos tempos, e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Quem quer saber o sinal da vinda de Jesus? Irmão, eu oro todo dia, volta logo, Jesus. Aí acaba as doenças, irmão, acaba os problemas, acaba as contas. Oh, glória! Aí os flamenguistas também acabam o chororô. Eu tinha que tirar onda, irmão, eu tenho que tirar onda do Flamengo. Eles estão perguntando aqui, quando vai ser? Aí Jesus respondeu, olha só, é como se eu chegar para o Danilo e falar: Danilo, quando é que tu vai chegar? E ele fala assim: cuidado. Eu falei: irmão, não estou te perguntando isso, eu estou perguntando quando você vai chegar, quando é que vai ser o sinal da sua volta. Olha o que é que Jesus responde: cuidado que ninguém vos engane. Peraí, Jesus, não foi essa a pergunta? A pergunta, Jesus, é como vai ser o ambiente quando você estiver prestes a voltar. Mas na verdade Jesus não está preocupado com o ambiente, Jesus está preocupado como nós vamos reagir ao ambiente que se encontra lá quando Ele voltar. Por isso que Ele fala: não estou preocupado com os sinais fora, na verdade eu estou com preocupação dentro de você. Não se engane, porque muitos virão. Olha o que Ele fala: muitos, repete comigo, muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Fala comigo: muitos vão enganar, e muitos vão ser enganados. Sei que é interessante, irmão, que no original fala assim: muitos virão dizendo eu sou Cristo. Mas eu fui pesquisar em algumas versões, no original fala assim: e muitos virão dizendo eu sou de Cristo. Aí quando você de fato troca e bota assim, eu sou de Cristo, parece que o texto faz mais sentido, amém? Pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou de Cristo. Porque se você olhar e ler, muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, mas se eu já sou Cristo, por que eu preciso dizer que eu estou no nome de Cristo? É a mesma coisa que o Henrique Cristo orando para Jesus abençoar ele. Você concorda comigo? Existe um teólogo que ele fala que na verdade a versão original é muitos virão dizendo eu sou de Cristo. O que ele está dizendo? Vai ter muita gente que vai enganar muita gente dizendo que são cristãos e não são. E como será a característica desses que vão enganar? Mateus 24, versículo 11 a 13 fala assim: numerosos falsos profetas surgirão e enganarão. De novo, irmão, quantos falsos profetas vão surgir? 1, 2, 3, não, numerosos falsos profetas vão surgir e enganarão a o quê? A muitos ou a poucos? Repete comigo, fala: muitos. Devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que preservar até o fim será salvo. Você está entendendo que o negócio é muito? Você está entendendo que o negócio é muito engano, muito falso cristianismo, muito falso fogo, muita falsa profecia e muita iniquidade? Pastor, então me dá uma ajuda. Mateus capítulo 7, versículo 15 diz também: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. O que é que Jesus está falando? Ei, seja mais tardio em aplaudir a aparência e busque discernir primeiro a essência. Porque eles até têm aparência, mas não têm essência, por dentro são lobos. E quantas vezes, irmão, a gente entra na internet toda semana e tem escândalo. Pastor X caiu, teve até uma aqui em Dallas que abalou um pouco. Foi há 30 anos atrás, com muita gente abalada, irmão. Os últimos dias. Aí uma outra característica que a Bíblia fala do falso. Jeremias capítulo 23, versículo 32 fala assim: sim, eu, o Senhor, estou contra os que profetizam falsamente, declara o Senhor. Eles os relatam e com suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a esse povo, declara o Senhor. Irmão, o próprio Deus está contra o falso profético. O próprio Deus está contra aquilo que diz que é e não é.
O próprio Deus está se levantando e dizendo assim: eu estou contra tudo aquilo que diz que é de Cristo, mas não é de Cristo. Eu estou contra tudo aquilo que diz que é o Evangelho, mas não é o Evangelho. Eu estou contra tudo aquilo que diz que é igreja, mas não é igreja. Eu estou contra tudo aquilo que diz que é louvor, mas não é adoração. Eu postei hoje, irmão, quando chega a época de política, todo mundo fica engajado com política. Meu sonho é que um dia a igreja se engaje, tanto quanto ela se engaja politicamente em época de política, a sua missão profética em denunciar o que é falso. Porque se a gente for tão engajado quanto em denunciar quem é ladrão, em denunciar quem é falso, irmão, essa igreja, a igreja do Senhor vai se levantar de uma forma poderosa, como essa terra não viu. Mas o problema é que a gente é mais engajado politicamente, direita, esquerda, direita. Irmão, vai ler a Bíblia, fica engajado naquilo que Jesus está engajado, porque a minha Bíblia diz que o próprio Deus está contra eles. E sucesso é estar a favor daquilo que Deus está a favor, irmão. Porque Deus não abraça a tua causa, na verdade Ele busca que você abrace a dele. Josué estava lá prestes a atacar Jericó, e ele estava andando armado. E eram 2 exércitos, irmão, e Josué se depara com um varão valente, com espada, com armadura e com escudo. Por esse varão valente estar com a espada, com a armadura e com o escudo, diferente do dele, diferente do exército de Jericó, ele pergunta: mas espera aí, você não tem a nossa característica nem a deles? Você está conosco? Ele falou: eu estou no nome de Jeová. O que ele estava dizendo para Josué? Josué, a questão não é se Deus está com vocês, mas é se você está com Deus. A questão não é o presidente escolhido de Deus, mas é se o presidente que a gente elegeu escolheu o lado dele. Você está me entendendo? Aí mais à frente, Jeremias capítulo 23 diz, 23:30, fala assim, uma outra característica do que é falso: portanto declarou o Senhor, eu estou contra os profetas que roubam uns dos outros a minha palavra. O que ele está dizendo, irmão? Quer saber quando é um falso profético, quando é um falso evangelho? É simples, eles não são fonte, eles são cópia. É gente que não tem mais vida, é sanguessuga, fica esperando alguém ter uma intimidade com Deus e revelar uma palavra fresca, para que ele vá lá e copie. Você está me entendendo? Por quê? Porque o verdadeiro profético, irmão, como o próprio Jeremias diz, ele habita no conselho do Senhor. Ele sabe o que Deus está falando. Eu não preciso, irmão, de fato, não tudo que você fala, pastor, é 100% seu, não. Às vezes eu escuto um irmão que me inspira, mas é parte, não é tudo. O falso profético, ele não tem uma palavra, ele é um sanguessuga. Ele espera alguém caçar na fonte, cavar mais fundo, liberar um clamor, e ele vai lá e posta, ele vai lá e prega. Por quê? Porque João Batista fala o quê? Fala comigo, eu sou uma... Fala comigo, voz. O que é que ele está dizendo? Se é de verdade é voz, se é falso é eco. Se tudo que aquela pessoa, que aquele ministério é um papagaio de pirata, irmão, não é verdadeiro. Fala comigo, não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se Deus não falou nada, fica calado. Agora, se a religião quer que você se cale, por mais que você perca a sua cabeça, grita, brada, ruge, mas não se cala. Você está me entendendo? Você pode me dar um amém? Agora voltando lá para o texto, Mateus 7. Fala assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Versículo 21, que está nos céus. Muitos naquele dia onde dizer Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, expelido demônios em teu nome e fazemos milagres em teu nome. Então lhes direi explicitamente, não vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Volto a dizer de novo, qual é a palavra que vem aqui? Muitos. Irmãos, talvez, de forma dolorosa, nem todos que estão aqui sentados hoje vão entrar no reino dos céus. Eu sei, você não veio aqui ouvir isso, mas eu preciso ser fiel com o que está escrito. É o que o texto está dizendo. Talvez nem todo mundo que está aqui hoje ouvindo entrará no reino dos céus.
É isso que ele está dizendo. Mas o que eu acho interessante é que Jesus não diz que a profecia era falsa, que os milagres eram falsos, e que o exorcismo era falso, amém? Jesus não recrimina o que eles fizeram, porque parece que de fato não era o caso dos falsos profetas de Jeremias, que profetizavam de acordo com sua própria vontade. Não, Jesus não fala que a profecia era falsa. Aí pior, irmão, chega mais fundo, porque o que ele está dizendo para a gente que profetizava correto, o milagre era de verdade, e quando expulsava demônio tinha autoridade. Não era falso, fala comigo, não era falso, era de verdade. Então qual é o problema aqui? Qual o problema aqui se não, a profecia não era falsa? O milagre não era criado fake, como muitas pessoas já criaram por aí. O exorcismo também não era fake. Eu me lembro, irmão, na minha época mais alucinada com Jesus, eu era caçador de demônio, eu não tinha paz não, irmão. Eu acho que espalhou na cidade que eu era o principal exorcista, sei lá o nome, o principal, quase um John Constantine. E o telefone não parava, e aí quando o negócio era sério, irmão, eu tinha que ir lá. Eu me lembro um dia que eu cheguei, irmão, tinha uns 4 pastores já todo rasgado, todo rasgado na calçada. Aí a irmã do endemoniado chegou lá e falou: pastor, o senhor é o 5º. Eu falei: epa. E os outros pastores lá: pastor, o negócio lá é sério, tudo arranhado, irmão. Eu falei: na verdade eu sou o 6º, porque comigo vai mais um. E esse é o segredo. Irmão, o demônio quando eu entrei já quis partir para cima de mim. Eu fiz: epa, em mim você pode até bater, mas o camarada que está comigo, que é maior do que eu, você não bate. Expulsou o demônio, irmão, já era. Mas aí nessas aventuras, eu me lembro que eu fui numa, irmão, e a gente orava e fazia de tudo, e o demônio saía, ria, zombava. Eu falei: que demônio mais forte é esse, né? Aí eu falei: opa, entendi. Aí fui lá dentro. Aí o marido falou assim: fala não, fala essa não, fala não. Mas por que? Eu acho tão legal. Fala. Quem quer que eu fale? Quem não quer que eu fale? Perdeu, irmão, perdeu. Nós somos uma democracia, né? Aí, irmã, o marido da mulher chegou e eu notei que toda vez que eu ia lá, eu estava lá orando e o marido no quarto trancado. Eu falei: meu Deus, tem alguma coisa errada. Ele chamou assim: pastor, vem cá, pastor. Pastor, isso é fingimento. Eu fiz: não, pastor, é fingimento. Eu falei assim: irmão, para ser sincero, eu já dei uns 3 beliscão nela. Quando eu estava orando, o demônio rindo, eu beliscando. E não reagia. Aí ele fez: pastor, o médico lá no hospital fez a mesma coisa, a bicha é resistente. Quando ele saiu, ela falou assim: infeliz, me marcou toda. Eu fiz: é? Eu falei: tá bom, eu vi que a sua mãe é fumante, você tem um isqueiro? Ele: tenho. Aí eu cheguei com a mão, botei: sai em nome de Jesus, com a outra eu liguei o isqueiro. Na hora a mulher falou: para com isso. Aí depois desse dia, irmão, eu parecia um fumante. Toda vez que alguém ligava para expulsar demônio, era com um isqueirozinho no bolso assim, ó. Uma mão com Jesus e a outra com isqueiro. Mas por que eu estou te falando isso? Isso aqui, ó, que Jesus está falando, não é demônio falso não é teatro não. Jesus está falando que de fato era demônio, e de fato eles tinham autoridade, profecia e poder. Então qual era o problema aqui? Talvez esteja na palavra: eu não vos conheço. Em outras versões fala: eu não vos conheci. Mas aqui para mim entra um choque teológico, irmão. Entra um choque teológico porque Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, dizer que não conhece alguém teologicamente não se expressa de forma saudável com aquilo que a gente crê. E aí eu vou para Salmos capítulo 139, versículo 1 a 4. O próprio Deus fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Davi falando: quem me conhece? Deus, sabes quando me sento e quando levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Ou seja, de longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Uau! Antes mesmo que a palavra chegue na minha boca,
Tu já sabes o que eu vou dizer, Senhor. Então, meu Deus do céu, se o problema não é falsa profecia, não é falso exorcismo, não é falso milagre, como pode ser eu não te conheço, se o próprio Deus em várias passagens bíblicas até fala assim, eu conheço até a quantidade de cabelo da tua cabeça. No meu caso, ele deve saber os que eu perdi. Não se encaixa, irmão. Como que Jesus está dizendo que não conhece aquelas pessoas, quando ele está dizendo assim, não é falso? Então, se não é falso, o que Jesus está dizendo? A profecia que você falou, fui eu que te dei. O demônio que você expulsou estava lá do lado com você. O milagre que você orou, aquele aleijado que andou, fui eu que curei. Mas como que Jesus está dizendo para essas pessoas que ele não conhece, quando ele conhece tudo? O que o salmista está dizendo, irmão, é que antes mesmo de tu decidir, ele já sabia que tu ia tomar aquela decisão. Então, o que é que Jesus está nos falando aqui, irmão? O que é iniquidade, o que é falso, o que é verdadeiro, nesse contexto que parece que não se encaixa? A resposta está quando a gente vai para o original da palavra conhecer, que no hebraico significa, fala comigo, iada. E iada, Y-A-D-A, significa conhecer a Deus de forma íntima e intensa. Não se trata de Deus te conhecer, mas se trata de você conhecê-lo e se deixar ser conhecido por Ele, de forma íntima e intensa. Ou seja, em outras palavras, o que ele está dizendo? Não se trata de informação, mas de intimidade. Agora, sabe o que é mais chocante? Agora eu vou chocar um pouco a tua fé. Iada também é usado num contexto de relação sexual. Quando a gente vai lá para Mateus capítulo 1, versículo 25, fala assim: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher, contudo não a conheceu. No original fala, contudo não a iada, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Em Gênesis 24, no original fala assim: e Isaac levou Rebeca para a tenda e a conheceu. Iada. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês, a profecia era correta, fui eu que falei. O exorcismo foi correto, fui eu que estava lá. O milagre fui eu que fiz. E eu sei de fato que vocês vão falar antes mesmo que chegue na tua boca. Porém, entretanto, todavia, eu não tive uma relação íntima com você ao ponto que um homem tem quando conhece uma mulher. Eu não te conheci na tenda, eu não te conheci intimamente. Então por isso Jesus está dizendo: apartai-vos de mim, porque eu nem sei quem você é intimamente. Eu sei a quantidade de fio de cabelo que você tem, eu sei a palavra que você vai falar antes de sair da sua boca, mas eu não tenho intimidade com você ao ponto que o marido tem com a mulher e a mulher tem com o marido. Eu não sei se você sabe, mas Jesus voltar, na verdade, é a realização de um casamento. Você é chamado de noiva e ele é o noivo. O que ele está dizendo muitas vezes é que a gente vem para a igreja, profetiza correto, canta correto, prega correto, dá o dízimo correto, contudo, entretanto e todavia, a gente corre o risco de sair daqui e Jesus dizer: eu não te conheço. Uau! Aí tem alguém que talvez esteja perguntando: pastor, o que seria intimidade então? Fala comigo: intimidade é prazer e vida. Quem tem filho aqui? Filho é o quê? Fala comigo: vida. Fala comigo: vida. Repete comigo: vida. Fala comigo: filho é vida, que veio através de uma relação de prazer. Por isso que Jesus fala em João 14: conhecereis iada a verdade, e a verdade vai gerar uma vida dentro de você que se chama liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade nessa íntima relação vai gerar o quê? Liberdade.
Por isso que a Bíblia fala: onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Por quê? Porque aonde o Espírito está, ali é onde há a intimidade do noivo com a noiva. Fala comigo: intimidade, prazer e vida. É como que você teve uma relação de prazer, e dessa relação de prazer gerou o quê? Vida. Sabe por que muitas vezes a gente tem nome de quem vive, como fala da igreja de Sardes em Apocalipse, mas não tem vida? Porque a gente prega certo, canta correto, profetiza biblicamente, mas a gente não tem intimidade com Ele, por isso não tem vida. Sabe por que muitas vezes a gente tem muita verdade, mas não somos livres? Por quê? Porque a gente conheceu a verdade aqui, mas não aqui. A gente não teve uma íntima relação com a verdade, por isso a verdade não pôde gerar em nós a liberdade que só Cristo pode te dar. Ninguém jamais pode prender um homem livre, mas só é livre quem teve uma íntima relação com a verdade. Um dia eu li a história dos mártires na China, e prenderam uma irmã chinesa, e deram a sentença de morte para ela. E no livro fala que ela entrou salmodiando, cantando, uau, louvando, gritando. E o seu carcereiro chegou e falou assim: você é cega? Ela: não. Então ele falou assim: então vou falar, você recebeu a pena perpétua. E ela continuou louvando, adorando, e ele falou assim: você é surda? Ela: não. Ele falou: então qual é o seu problema? Ela falou: eu não sou cega e nem sou surda, mas eu sou livre. Vocês podem me prender, mas eu tenho uma íntima relação com a verdade, e aonde eu estiver, haverá liberdade. Sabe por que você ainda é preso no medo? Não há intimidade. Sabe por que você ainda é preso nas finanças? Não há intimidade. Sabe por que você ainda é preso na opinião dos homens? Porque você não tem intimidade com a verdade. Porque jamais alguém vai abater um homem que é livre. Uau, Jesus! Fala assim comigo: iniquidade é tudo aquilo que eu faço para Deus, mas não a partir de Deus, a partir da minha habilidade. Isso é iniquidade. É você fazer algo para Deus a partir da sua habilidade, não a partir de Deus. Fala comigo: iniquidade é tudo aquilo que eu faço para Deus, usando a Deus, mas não me deixando ser usado por Ele. Eu geralmente, irmão, quando é domingo que eu vou pregar, lá em casa o pessoal só me vê no café da manhã, que eu entro e me tranco. Só saio literalmente na hora de vir para a igreja. Aí tem gente que pergunta, minha esposa mesmo fala: mas tu não já teve a semana toda para preparar a mensagem? Eu falei: não estou preparando a mensagem não. A mensagem já está pronta. Se eu tiver intimidade com Ele, Ele está aqui, ó. Então eu não estou preparando uma pregação para pregar no domingo. Eu estou preparando o pregador para que eu não use a Deus enquanto Ele me usa. Meu Deus! Então o verdadeiro não é aquele que usa Deus, mas aquele que se deixa ser usado por Ele. Tem alguém aqui hoje que quer ser usado por Deus? Então dá um amém, irmão, dá um glória, faz alguma coisa, porque Deus está aqui hoje selecionando você como alguém de verdade, como alguém genuíno, como alguém verdadeiro. Sim, muitas pessoas podem ter se beneficiado com a profecia correta, muitas pessoas podem ter se beneficiado com o milagre correto, com o exorcismo correto. Sim, há benefício com a sua unção e através de ti, mas o que Jesus está falando é: por onde você passa tem benefício fora, mas nós não temos intimidade dentro. Você está me entendendo? Entenda, irmão, expressão não é sinônimo de vida. Você não conhece uma árvore pelo barulho que ela faz.
Você conhece uma árvore pelos frutos que ela dá. Então tem muita gente com expressão e barulho, mas não tem vida. Fala comigo, não é barulho, não é performance, é fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23, pastor, como é que eu sei que algo é de verdade? Paulo está dizendo, mas o fruto do Espírito não é profecia, não é exorcismo, não é milagre, não é pregar bem, não é cantar bem, não é igreja bonita, não é igreja grande, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Você está me entendendo? Por isso que a gente tem muito púlpito, irmão, mas pouca mesa. A gente está aqui nos Estados Unidos, eu recebo ligação toda hora, pastor fulano vai estar, pastor ciclano vai estar, boa oportunidade, a passagem já está aqui. Semana passada me ligaram. Eu falei, mas eu não conheço. Não, mas você Brasil, eu falei, Brasil pode conhecer, mas eu não conheço. Eu jamais vou colocar no meu púlpito quem não teve tempo de entrelaçar o coração comigo na minha mesa. Porque púlpito não é lugar de exibir talento. Púlpito é lugar de revelar intimidade. Então, se não tem intimidade, não tem púlpito. Você está me entendendo? Então não procure por homens de expressão, procure por homens de intimidade. Deus não quer que a gente seja uma igreja de expressão, irmão. Deus quer que a gente seja uma igreja de intimidade. Fala comigo, de intimidade, para promover essa relação de prazer. Eu vou precisar de um casal, um marido e uma esposa aqui, por favor. Um casal. Pode vir, Miquel, e... Pode vir, vem aqui. Fala assim comigo, eu não tenho chamado para ser uma empresa de expressão, uma igreja de expressão, mas eu tenho chamado para promover o prazer. Fica aqui separado, vem cá. Separa só um pouquinho. A Luana fica aqui e o Miquel vem aqui. Vamos fingir que o Miquel é Jesus, o noivo. Ele agora vai ficar cheio de graça. Era para ser uma loma para redimir ele da outra vez que tu chamou ele de Satanás. Foi, tu chamou ele de Satanás, tu chamou. Eu vi. O almozinho não está nem aqui. Vamos fingir que o Miquel é Jesus e a Luana é a noiva. A Bíblia diz que João Batista era a voz, fala comigo, a voz. Ou seja, ele não era eco, era de verdade. Mas ele também era chamado de amigo do noivo. Fala comigo, amigo do noivo. Quem era o amigo do noivo? O amigo do noivo era alguém que chegava assim. Fala para mim no ouvido, Miguel. Luana, o noivo falou que te ama. Agora manda um recado para ele. Ela falou que também te ama. Qual é o meu papel aqui? É gerar um ambiente de prazer do noivo para com a noiva e da noiva para com o noivo. O amigo do noivo não só era somente o que levava a mensagem para a noiva e trazia de volta para a noiva e para o noivo. Mas eu me lembro quando eu me casei, irmão, e quando a gente casou um filho na fé, a gente foi lá, alugou o quarto, fez aquele quarto lindo assim. Eu não sei quem já fez isso para um amigo. A noite de núpcias, bota rosa, bota uns buquês, aí bota uns negócios mais animados, aí bota lá. Quem era o amigo do noivo? O amigo do noivo era o único que tinha acesso à tenda das núpcias.
Meu papel aqui não é entreter você, mas é trazer uma mensagem da noiva para o noivo, e do noivo para a noiva, e no meio dessa mensagem criar uma tenda de núpcias, para que haja um encontro de prazer mútuo. Prazer, obrigado, é criar um ambiente de prazer. Fala assim comigo: prazer! Para que se haja uma noite de encontro. Por quê, querido? Fala assim comigo: Deus ama a todos, mas Ele não tem prazer em todos. Eita, afetei agora, eu senti o Windows atualizando. Deus ama todo mundo. Pastor, todo mundo. Ama até o Lula, companheiro. E ama até o Bolsonaro, viu? Deus ama todo mundo. Mas prazer é o que Ele busca na terra. Pastor, Deus está procurando prazer. Tá, porque Ele sabe que é numa relação de prazer com a verdade que nasce a liberdade. Tudo que Ele quer é te libertar das algemas das trevas. Por isso que a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, quando Jesus estava para ser batizado, a Bíblia diz que todos ouviram do céu o próprio Deus falando em hebraico: Ruios Bená Refizibá, ou seja, este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Então Deus não tem prazer em todo mundo, Ele tem prazer naquilo que é filho dele. Fala comigo: Deus ama todo mundo, mas Ele não tem prazer em todo mundo. Agora, quando a gente vai traduzir Ruios Bená Refizibá, Ele fala assim: este é meu filho amado, a quem o meu coração encontrou prazer. Mas sabe o que é interessante? Até ali Jesus não tinha feito nada. Jesus não tinha pregado uma palavra, não tinha curado um enfermo, não tinha orado por um endemoniado, nada. Mas como assim, pastor? Jesus não tinha feito nada, mas eu preciso fazer coisa para Deus, para ser amado por Ele. Irmão, Deus te amou de graça, e o prazer dele não está no que você faz. Qual é o prazer do pai, irmão, se não é se ver no filho? Não é o que o filho faz, mas é o reflexo que o filho devolve com os traços do pai, que encontra no pai prazer. Então não é o quanto eu faço para Deus no nome de Jesus, mas é o quanto Deus encontra de Jesus em mim. Meu Deus do céu. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Canta isso para Ele. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Essa canção foi liberada por um grupo de jovens no ano 2000. Irmão, eu botei essa canção hoje enquanto eu estava me preparando para não usar a Deus. E meu coração se encheu de temor, e eu senti o Espírito Santo falando assim: fala para minha noiva de volta, que eu tenho saudade dessas canções. Não é dar de volta o que é meu. Irmão, Deus ama te dar presentes, casa nova, carro novo, tudo isso Ele quer te dar. Mas prazer é diferente. A pergunta que eu te faço é: você quer ser uma geração amada por Jesus, ou uma geração a qual Deus pode falar: em ti eu encontro prazer? E prazer, eu volto a dizer, não tem a ver com o que eu faço para Deus, porque o grande prazer do Pai é achar traços dele no Filho.
deixa eu te dizer, eu não me preocupo se você está aqui sentado no domingo, e se teu dízimo está dentro lá do aplicativo da igreja. A minha preocupação é se na segunda, na terça, na quarta, as pessoas olham para você e reconhecem Jesus. Porque ali Deus encontrará prazer, e o céu gritará: Bená, Ruios, Refizibá, este é os meus filhos amados, a quem eu tenho prazer. Mas pastor, eu não gero nada, eu não tenho nada, eu não sei fazer nada para Deus. Quando eu canto eu sou um ganso. Irmão, não tem problema. A Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 1, e eu já estou perto de acabar, creio eu. Fala comigo, as duas esposas. A Bíblia diz que Eucana tinha duas esposas, irmão. Fala comigo, Penina e Ana. E a Bíblia diz que Ana era estéril. E naquela época, irmão, ser estéril era horrível, porque na verdade a função da mulher era dar filho, naquela época. E Penina, irmão, parecia toda vez ia lá, filho, fertilidade estava no ar. Quem já sentiu assim? Nada comigo flui, mas fulano ali, onde bota o pé vira ouro. Infeliz. Dá até vontade de não coabitar no mesmo espaço, porque da graça ele já roubou tudo. A gente brincava até, que no passado tinha uns irmãos assim, que quando ele entra no culto já roubou todo o favor da atmosfera. Foi nele, era Penina, irmão. Porque a Bíblia diz que ela tinha o quê? Fala comigo, muitos filhos. Ana tinha quantos? Nenhum, irmão. E já estava ficando avançada de idade. Mas olha o que é que o versículo 4 e 5 em 1 Samuel fala. Um dia que Eucana oferecia o seu sacrifício e dava ele porções desse sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. Não era só filha, era filha também. A Ana, porém, ele dava porção dobrada, porque ele a amava. No original não fala amor, fala prazer. Mas como ele tinha prazer em alguém que não gerava nada? Ainda mesmo que o Senhor não a houvesse deixado estéril, por que para Ana ele dava porção dobrada? Irmão, tem gente que tem muito resultado, fruto, número e expressão, mas tem uma porçãozinha desse tamanho, porque tem resultado, mas Deus não encontrou nele prazer. Mas a Bíblia diz que aquela, irmão, que não tinha ninguém, a Bíblia diz assim que Penina todo dia passava, irmão, com aquela barriga assim: oi Ana, tudo bem? Mais um. Tá nascendo alguma coisa aí? É oca, irmã? É oca, né? É aqui, rapaz, só dele olhar para mim é engravido. Tu já está orando há 7 meses e nada, irmã. Eu não preciso nem orar, eu só pensei e Deus fez. Qual o segredo aqui, irmão? Por que a Bíblia fala que Eucana amava a Ana? A Bíblia não fala que ele amava a Penina. Aqui só está falando que ele amava a Ana, mas por que ele também dava porção dobrada para Ana? Sabe por quê, irmão? Porque todas as vezes que Penina entrava na tenda do encontro com Eucana, ela já esperava, depois daquele encontro de prazer, obter um resultado. Mas Ana, todas as vezes que ela ia na tenda do encontro com Eucana, ela já sabia que daquele encontro de prazer não teria resultado, que naquela noite não teria fruto, processo, milagre. Ela já sabia que dela não sai nada. Então por que ela ia? Porque ela estava simplesmente lá pelo prazer e não pelo fruto. Penina sabia que no encontro com Deus e com Eucana, dali, daquele encontro nasceria algo, e vinha. Mas Ana estava lá somente por prazer, irmão. Não havia segundas intenções senão o prazer.
É como que aquela pessoa que está todo domingo aqui, e aí está tendo resultado nenhum, e talvez não vai acontecer nada, e na verdade eu sou estéril, um prato oco, nada acontece na minha vida, mas por que tu não larga esse teu Deus e amaldiçoa ele? Não, você não está entendendo, não é pelo que ele faz, é porque quem ele é. Eu estou lá com ele, tendo uma íntima relação com ele, e eu não profetizo, eu não prego, eu não expulso demônio, e eu sei que nada vai sair desse encontro, a não ser o prazer e o deleite do meu coração. Fala assim comigo, Peninha tinha resultado. Mas Ana tinha prazer. E era um prazer com amor puro, porque ela não esperava nada. Vergonha, irmão, não é gerar pouco enquanto todos têm resultado. Vergonha é gerar para si. Sabe o que é interessante? Eucana significa Deus possui. Fala comigo, Deus possui. A pergunta que eu te faço é: Deus te possui ou você só usa Ele? Eu volto a te dizer, irmão, vim aqui no domingo buscar uma palavra de refrigério. É lícito, Deus ama te dar refrigério. Deus ama te amar, te guardar, te proteger, te prosperar, restaurar teu casamento. Mas a pergunta não é o que Deus faz, mas é como Deus, o coração dele pulsa quando ele te encontra. Ele tem amor, tem também prazer. Ele te possui. Mas muita gente até tem prazer. Não, pastor, de fato eu tenho prazer em servir ao Senhor. Eu tenho prazer. E o mundo está aí para provar que você pode ter uma relação de prazer, mesmo com as intenções erradas. Mas em que Deus se compraz? Fala comigo, prazer e amor. Porque a Bíblia diz que havia prazer, mas havia também amor. Ana, quando se encontrava com Eucana, ela não esperava nada em troca, porque além do prazer ela tinha amor. Penina tinha até prazer, mas ela esperava do prazer obter resultado. Peninha, fala comigo, tinha um preço. Filhos. Um dia perguntaram para mim, pastor, você cobra para pregar? Eu fiz, irmão, quem cobra por um encontro de prazer é uma prostituta, não é uma noiva. Eu não estou aqui para trazer entretenimento, mas para produzir um ambiente de encontro, de prazer do noivo com a noiva. E se eu cobrar, eu sou uma prostituta. Se tu coloca preço naquilo que tu devia só agir por prazer, você ainda não entendeu que você é uma noiva. Fala comigo, eu sou uma noiva. Aí o que é que sai desse encontro com Ana? Fala comigo, Samuel. Sabe como é que é o nome de Samuel em hebraico? Fala comigo, Shim, Shema, Shum. Uau. Sabe o que significa Shim, Shema, Shum? Tem fogo, tem identidade e Deus é Senhor. Quando Penina se encontrava com Eucana somente por prazer, ela até gerava filhos, resultados, performance, expressão, mas era para provocar, para competir, para se provar. Mas quando Ana tem um encontro com Deus, mesmo estéril, sem esperar nada em troca, a Bíblia diz que dela sai Shim, Shema, Shum, ou seja, sai dela fogo, identidade e revela que Deus é Senhor. Fiquei de pé do seu lugar, onde tinha mais para falar. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo
mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Vença a mente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. A tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Eu não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, Não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo, eu não sei mais viver. Fala assim comigo: eu vim me encontrar hoje com a verdade. Uau! Daqui dessa relação sai a liberdade. Santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde ele estiver, clama a glória de Deus. Levanta uma igreja apaixonada aqui nesse lugar, Senhor. Que cada pessoa, que cada casal, que cada família possa receber essa centelha do Teu Espírito que nos chama a esse lugar de intimidade. Fala assim comigo: Deus é Pai. Tem gente que ainda acha que Deus exerce paternalismo. Paternalismo, irmão, é quando eu seleciono o filho mais bonito, esperando que ele vai me dar de volta. Mas paternidade não. É quando eu abro os meus braços, não esperando que o filho vai me dar de volta, mas o que eu posso oferecer para ele. Santo dos santos em outro lugar,
como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e abraças, envolves de quem tu és. Seu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, envolves em quem tu és. Então vem Jesus. Pour out your spirit. Derrama o teu Espírito, então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem, como prometeste. Oh, vem, Senhor. Volta, igreja brasileira. Volta de volta para o lugar de onde nunca deverias ter saído. Volta, igreja apaixonada, pomba minha, noiva minha. O Espírito e a noiva dizem vem, vem. O Espírito e a noiva dizem vem, vem. O Espírito e a noiva dizem vem, vem Jesus, vem Jesus. O Espírito e a noiva dizem vem, vem. O Espírito e a noiva dizem vem, vem. O Espírito e a noiva dizem vem, vem Jesus, vem Jesus. Teu amor é como um pai e um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, envolve em quem tu és. Existe uma parte do verbo iada que eu deixei para o final propositalmente. Fala comigo, iada. Se encontrar intensamente e intimamente com alguém que é maior do que você e expressar no seu corpo. Em todas as culturas da terra há danças pré-nupciais. Somente em Israel que a dança é pós a núpcia. Sabe como é que uma noiva saía da tenda? Ela trazia aparências na sua forma de caminhar, de que ela tinha acabado de ter uma relação de prazer com seu amado. É impossível você se encontrar com Ele e algo dentro de você não se mexer. É impossível você se encontrar com Ele e não expressar no seu corpo uma atitude de alegria de quem acabou de ter um ambiente de prazer com seu amado. Por isso que a Bíblia diz que aquela mulher com um vaso de alabastro, ela sai do encontro com Jesus dançando, e chamam ela de louca. Por quê, irmão? Porque ela não casou com ninguém, mas na verdade no espírito ela casou. Porque ela quebrou o vaso nos pés de Jesus. Então ela saiu daquele encontro dançando. Ela falou assim: ei, eu já casei.
uma igreja sem expressão, é uma igreja que não entendeu ainda e não teve esse encontro íntimo com Ele. E Deus está procurando numa terra uma igreja com expressão. Não é popularidade, é expressão. E que a expressão é no meu corpo ser revelada as marcas do encontro de amor. Então vamos de novo aqui, pastor. Vamos de novo. E seu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. e violentamente Persegues e me abraças, me envolves. quem tu és. Teu amor é como De um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. violentamente Persegues e me abraças, me envolves, quem tu teu amor é como de um pai, de um irmão, com a garra de um leão, assim como violentamente. Persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama teu Espírito, então vem, como prometeste, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito, então vem, como prometeste, como teu Espírito, derrama teu Espírito. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, Santo dos Santos em outro lugar, sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Escute, Deus quer te dar liberdade hoje, libertação. Fala comigo, libertação. A única vez que Jesus usa essa palavra libertação, liberdade, Ele estava falando para crente. Conhecereis a verdade, Yada, e a verdade vos libertará. Deus quer te curar hoje, irmão, de ansiedade. Eu sinto hoje uma cura sobre o espírito de ansiedade e depressão. Sabe por quê? Porque nele não tem ansiedade e depressão, ele é pleno. Tem gente que acha que Deus está preocupado, irmão, com uma terceira guerra mundial, ou se o Trump vai ganhar. Irmão, nele não há preocupação. Então não são 7 passos para que você seja livre, irmão, só basta um. Pastor, qual é a distância que eu estou da minha libertação? É a distância do teu joelho para o chão. Se entrega para Ele. Ele quer te libertar hoje, irmão. Mas a libertação não está na mão do pastor. Não, está no encontro
Isso aqui, ó, é uma tenda de núpcia. Toda igreja de verdade, ela é uma tenda de núpcia, para que os amigos do noivo preparam o encontro do noivo com a noiva, e que desse encontro saia a liberdade. Por isso que a noiva dançava, porque ela já não era mais refém da opinião dos convidados. Se encontre com Ele hoje. Busca o Senhor. Se entregue a Ele hoje. Deixa Deus te possuir, irmão. Se o diabo te possuía no passado, deixa Deus te possuir hoje. Porque Eucana significa eu possuo. E quando Deus te possui, uau, aí de ti vai sair Shim, Shemá, Shum. Fala comigo: fogo, identidade e senhorio. Uau, uau. Eu profetizo que você se encontre com Ele, com o amado, com o teu noivo, com o teu Senhor. E desse encontro sairá identidade, fogo e senhorio. Eu te abençoo hoje com intimidade, com vida, e que você ache prazer no Senhor e seja encontrado por Ele prazeroso. Aleluia. Deus te abençoe, querido. Tenha uma semana abençoada. E se Deus quiser, próximo domingo, mesmo horário e mesmo local. Vão na paz. Deus te abençoe.